Olá, tudo bem? Nessa aula nós vamos falar sobre a calafetação da junta de fachada. Porque você veja, tem alguns detalhes importantes quando a gente vai executar uma junta, quando a gente vai preparar a junta para que a gente possa colocar o mastique, a gente tem todo aquele processo e todo o jeito da execução para que a gente possa realmente fazer uma junta de engenharia, com engenharia, desculpe. Então veja, como falei na aula passada sobre os defeitos, lembre-se, a temperatura de aplicação, qual é a temperatura da fachada, como eu falei, consulte o fabricante. Se você não vê o vídeo passado dos defeitos, veja que é importante a gente entender os defeitos para a gente não cometer esses erros na execução. Então a temperatura da fachada, a limpeza, a boa limpeza, para a gente poder ter realmente uma junta que ela tenha uma uniformidade, a utilização de primer. Então vamos ver aqui. Imagine aqui que nós temos aqui uma junta de fachada. Então qual é a primeira coisa? Está tudo pronto para usar a fachada? Já colocou a cerâmica? Já fez os rejuntes? Vamos colocar agora a junta de fachada. Vamos executar? Vamos colocar o mastique. Então nós temos primeiro a limpeza. Então uma boa limpeza. Você vai lá, escova bem essa superfície, depois passa um soprador, ou você passa um álcool para poder limpar. Está tudo perfeito. Depois está tudo perfeito, pronto, claro, sempre consultando o fabricante, se pode ser com álcool, se tem algum produto melhor para aplicar, tá? Porque então sempre envolver o fabricante, como eu sempre falo. Limpou, vem lá, colocou o delimitador de profundidade, conforme o fator de forma que está na playlist de fachada, você tem lá também o fator de forma, como é que é, o que é importante. Esse delimitador de profundidade ele tem que ser 25% maior do que a abertura da junta. Para quê? Para quando você colocar ele no lugar, ele ter suporte, para suportar você colocar o mastique, ele não ser empurrado para dentro da junta, para manter o fator de forma, tá? Então colocou o delimitador de profundidade, o delimitador correto, o delimitador bom, então você consulta o fabricante qual é o delimitador que é apropriado para a junta dele. Você vai lá, bota a fita crepe nas laterais para poder ter uma boa estética, né? A junta já não é uma coisa muito estética, a depender da cor. Então a gente, pelo menos para ela ser uniforme. Aplica o prime nas duas faces, um prime indicado para aquele selante, como eu digo, do próprio fabricante. Compra o prime, aplica esse prime, mesmo que ele diga que não tem necessidade, é importante. Quando você coloca o prime, você uniformiza a absorção, então você tem uma absorção do mastique de forma apropriada, você tem uma ancoragem melhor nas bordas, né? Para que você tenha uma aderência maior, para que o mastique trabalhe, como eu falei também no dimensionamento da junta, né? O trabalho que é muito grande desse mastique ao longo do ano, e às vezes até ao longo do dia, se você tem um dia quente, daqui a pouco vem uma frente fria, chuva, e você tem muito problema. E aí, aplica o mastique. Está pronta a sua junta. Só que tem algumas coisas que a gente tem que observar, que é importante, para que a gente tenha realmente a execução da junta com engenharia. Primeiro, aí retira as fitas crepes, está pronta a sua junta, a junta da sua fachada, tá? Então, primeiro, o corte do bico. Então, você tem aqui, perpendicular ao bico, você corta normalmente a 45 graus. Volta aqui, 45 graus. Mas consulte o fabricante, pode ser que ele agora corte em V, ele corte assim, corte assado. Então, esse detalhe do corte não é simplesmente você cortar. Consulte o fabricante, qual é a melhor forma para você cortar o bico para que você tenha uma melhor execução da sua obra. Normalmente, essa aqui é próximo da abertura da junta, né? Por isso que ela é variável, senão era um bico reto. Então, você vai cortar, não adianta você cortar aqui se a junta é mais larga, você vai cortar mais ou menos onde você tem próximo do diâmetro da junta para você fazer de uma forma correta. Então você tem o bico cortado para você executar. Aí vamos imaginar um corte aqui, né? Você tem aquela junta toda, um corte, a gente olhando aqui para a gente ver a velocidade de aplicação, tá? Então vamos lá. Aqui você tem o substrato, você tem o chapisco, o embolso, a cerâmica, né? Claro, você está vendo aqui a face da junta. Então você vai lá, limpa, né? Limpa bem, depois faz o sopra, o passa álcool, consultando o fabricante, como já falei. Vem aqui, coloca o delimitador de profundidade na profundidade correta, com o diâmetro correto, ou seja, 25% acima da abertura da junta, como eu falei. Aplica o prime, tá? Então está aplicado o prime. Então vamos ver agora a velocidade da execução. Você está aqui, o bico é 45 graus. Se você faz uma velocidade muito alta, o que acontece? Você dá uma passada, você não preenche a junta. Então você tem que voltar para passar novamente. E isso você gera vazios na sua junta. Então você veja que se você for muito rápido para ter uma grande produtividade, você vai acabar tendo que voltar. Segundo, cadê aqui? Velocidade muito lenta. Aí já é o contrário. Você vai aplicando bem lentamente aquela puff, 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 puff. Você vai ter o quê?
um consumo exagerado no mastique. A junta, depois que você chegar e ver qual vai ser distorcendo com o revestimento, você faz o acabamento, tecnicamente ela vai ficar perfeita, mas você vai ter uma perda de material muito grande. E é isso que a gente também não quer. A gente quer ter uma junta perfeita, mas quer ter economia de material. E vem aqui a velocidade correta, ou seja, você aplica numa velocidade que ele vai praticamente fechar a junta. Quando você vai lá e passa o acabamento, você tem pouco a perda. Então é isso que eu digo. Qual é a velocidade de execução? Qual é a melhor forma? Chama o fabricante, ele vai lá e mostra com você, ele tem a experiência, manda um cara experiente, vai lá e mostra, e você treina a sua equipe. Porque esse negócio de, eu já faço isso há 30, 40, 50, 100 anos, não muda nada se tiver algumas diferenças, se o corte do bico for diferente do que o aplicador sempre fez. Então a gente tem que fazer o serviço de engenharia para que a gente otimize, para que a gente aumente a performance, porque ele vai ser solicitado ao longo do tempo. Então, se a gente bota um mastique perfeito, aplicação perfeita, ele pode ter algum desgaste. Imagine se a gente vai cometendo equívocos ao longo, bota um delimitador errado, adere no fundo, faz uma velocidade diferente, não limpa direito, não coloca praia para uniformizar, coloca um mastique errado. Então, veja, tudo isso vai fazer com que você tenha o quê? Bronca futura para resolver, e é uma bronca cara, você vai estar em altura, então é uma coisa que você vai ter um custo muito elevado para recuperar, ok? Na próxima aula, nós vamos falar sobre impermeabilização. Qual é a impermeabilização cristalizante? Há uma barreira física ou uma barreira química? A gente fala lá sobre isso, ok? Forte abraço.